Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, uma máquina de gols, esse time do Barcelona. 4-0 no Borussia Dortmund na ida das quartas de final. Vamos falar também da vitória do PSG. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo você tem no primeiro link fixado, no primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flash Score, um aplicativo que te dá todas as informações de futebol em tempo real, classificação, resultado de jogos, estatística de clube, estatística de jogadores, tudo isso de graça no seu celular, você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Vem no primeiro comentário fixado, clica no link e baixa o Flash Score. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira para falar dos dois jogos que tivemos na quarta, pela ida das quartas de final da Champions. Deixei para gravar só na manhã de quinta, porque não tinha assistido o atropelo do Barcelona sobre o Borussia Dortmund. Então assisti ontem à noite e aí aqui eu tô para gravar o vídeo. Antes da gente começar a falar do Barcelona, eu queria falar rapidamente do PSG, a vitória do PSG sobre o Aston Villa. E é curioso, né, que o PSG teve o domínio da posse de bola o tempo todo. Se você olhar na estatística que o Flash Score prepara lá no app, que você baixa aqui, 75% de posse do PSG. Foram 29 finalizações do PSG. E, praticamente, o PSG só foi ser contundente depois que tomou 1-0. É curioso nisso, né? O Aston Villa, ele estava muito compacto, duas linhas de quatro muito bem feitas, muito compacto, às vezes ainda afundava ali alguém do meio campo para formar um 4-5-1, ficava só o Rashford à frente. E o time do PSG, apesar de ter esse domínio de posse, até o Aston Villa fazer o primeiro gol, e o primeiro gol saiu aos 35, até o Aston Villa fazer 1-0, o PSG só tinha tido uma jogada mais perigosa, que tinha sido uma entrada do Kvaratskhelia pela direita. Ele tem ali, ele é marcado, contestado por um jogador do Aston Villa, ele chega a cair. Parece que o jogador do Aston Villa comete o pênalti dele, mas ele não encosta no Kvaratskhelia. O Kvaratskhelia percebe, levanta, na sobra da bola, a bola sobe pro Dembélé, ele dá um chute cruzado na direita e o Dibu Martínez faz uma defesa, manda para escanteio, uma defesa difícil até. Tinha sido a única chance do PSG praticamente. No mais, eram muita posse de bola, esbarrando nessa compactação numa linha de 4 e uma de 5, ou duas linhas de 4 muito compactas, e o PSG não conseguia criar praticamente nada. E o Aston Villa estava dentro do seu plano de jogo, mas também não conseguia subir um pouquinho essa pressão. Na primeira vez que o Aston Villa subiu essa pressão, o McGinn roubou a bola numa pressão muito bem feita, se eu não me engano, no João Neves. Ele roubou, acelerou para o Rashford, que estava fora da área. O Rashford atraiu a marcação e viu a passagem, esperou a passagem, o deslocamento do Tielemans, que é muito bom fazendo isso, rompendo as linhas. E aí o Tielemans avançou, entrou na área, rolou, e o Rodgers, praticamente sem marcação, empurrou para a rede, fez 1-0. Naquele momento, o 1-0 do Aston Villa era um resultado que a gente olhava e falava, cara, não está contando o que está sendo o jogo. Mas, ao mesmo tempo, que o PSG não conseguia agredir. E parece que esse tomar 1-0 ligou o time do PSG. E aí ele começou a ser muito mais contundente, ser muito mais rápido na troca de passe, ser ainda mais dinâmico na frente. Então você via o Dembélé saindo do meio para cair para a direita, você via o Doué sair da faixa direita para vir trabalhar na esquerda junto com o Kvaratskhelia. O próprio Kvaratskhelia rodou muito, e aí o PSG começou a imprensar e levar perigo. E aí aparece o garoto Doué, 18 anos, fez um golaço recebendo da esquerda, trazendo para o meio e batendo. Depois ele ia fazendo um gol de placa, driblando todo mundo pelo meio da zaga. Na hora que ele chutou, ele foi travado no último momento. Veio o intervalo e no segundo tempo o PSG voltou ainda com estilo assassino. O técnico, o Unai Emery, o técnico do Aston Villa, ele tirou o Matt Cash, que estava marcando o Kvaratskhelia na direita, mas já tinha amarelo, botou o Disasi. Eu acho que era uma boa alteração tirar o Matt Cash, porque ele fatalmente seria expulso. Era ele quem estava marcando no 1 contra 1, o Kvaratskhelia, o Doué.
Mas o Disasi, quando entrou meio fora de timing, além de ser muito mais pesado. E aí o Kvaratskhelia deitou e rolou para cima dele, várias jogadas em cima dele, inclusive o segundo gol no começo do segundo tempo, quando ele é lançado pela esquerda, acelera, depois dá uma desacelerada para cortar para fora e bater sem ângulo. E assim foi o PSG dominando. O Unai Emery tentou trocar, botou o Asensio, não funcionou. E a sensação era, o 2-1 é pouco. O 2-1 PSG não explica, não mostra no placar o que foi o jogo. Até que na última bola, na reta final do jogo, o Dembélé saindo da área, vindo trabalhar como 10, vindo trabalhar como meio campista, atrai a marcação, vê o Nuno Mendes entrando no facão, aciona ele na área, ele dá um traço espetacular no Dibu Martínez e no Konsa e bate para o alto para fazer 3-1. Aí sim, 2 gols de diferença mostra um pouquinho da superioridade de quão melhor o PSG foi em relação ao Aston Villa. Abre uma boa vantagem, não está decidido, mas é uma boa vantagem até porque o PSG é muito forte jogando fora de casa também. O PSG fez uma grande partida contra o Liverpool em Anfield. E também o PSG é muito bom quando precisa contra-atacar, quando precisa acelerar, né? Então acho que ali o PSG tem muita vantagem. E o outro jogo da rodada, como eu escrevi aí na thumb, é uma apoteose do futebol, né? Impressionante o que está jogando o Barcelona. E a gente até falou sobre isso recentemente. O Barcelona aqui, no começo, na primeira metade da temporada, até no início do ano de 25, era um time meio da trocação, era um time que ganhava indo para a trocação, né? O 5-4 com o Benfica, o 4-4 com o Atlético de Madrid pela Copa do Rei. Então era um time que ia para a trocação e dava espaços também e tinha problemas defensivos. O Barcelona está melhorando na questão ofensiva, na questão defensiva também. Se você pega os últimos resultados, eu estou deixando aqui os últimos resultados do Barcelona que eu peguei lá no app do Flash Score. Não levou gol do Dortmund, levou um gol do Betis, não levou gol do Atlético de Madrid na volta da Copa do Rei, levou um gol do Girona, não levou gol do Osasuna, lá em março, no meio de março, levou 2 gols do Atlético de Madrid, sai perdendo de 2-0 logo no começo do jogo e vira para 4-2. Em março, no início de março, tomou um gol do Benfica na volta e não tomou gol do Benfica na ida. Então, assim, o Barcelona, no momento central da temporada, ele está melhorando defensivamente, ainda com o Hansi Flick usando ali várias variações para dar mais solidez defensiva para o Barcelona. Tem usado o Ronald Araújo às vezes para explorar a bola aérea, tem usado o Eric Garcia entrando como volante. Então, assim, o Barcelona, no momento central, no momento chave da temporada, subindo de produção defensivamente também. Barcelona, e ficava aquela dúvida, né? Pô, no mata-mata, esses jogos do Barcelona, 4-3, 3-2, 5-4, esses jogos são sustentáveis no mata-mata? O Hansi Flick não quis correr risco, já conseguiu melhorar o padrão defensivo do time. Com o D mantendo o nível excelente, o Baldé melhorando demais também na ocupação de espaço, além de não perder a veia ofensiva. Então o Barcelona, a entrada do Frank de Jong na frente da zaga melhorou também, melhorou na bola aérea. Então assim, o Barcelona crescendo defensivamente no momento chave da temporada. E ofensivamente é um espetáculo, né? A galera lá do Flash Score da Espanha fez esse tweet aqui dizendo: o Barcelona na Champions jogou 11 vezes. Desses 11 jogos, em 8 ele fez 3 ou mais gols. 3 ou mais gols. Cara, você pegar uma quarta de final da Champions e meter 4-0 num ritmo controlado, como o Barcelona fez com o Dortmund. É o Dortmund, cara. Pô, é uma quarta de final de Champions. O Dortmund não faz uma boa temporada, já trocou de treinador, tá lá patinando ali no meio da tabela do campeonato alemão, mas é um time que até outro dia estava na final da Champions. É um time que tá focando na Champions, né? O campeonato alemão, muito difícil a gente imaginar que ele faça qualquer coisa ali até de vaga de Champions.
Então ele está focando. Ele foi ao campo, ele foi ao, eu ia falar Camp Nou, ele foi ao Olímpico de Montjuic para se precaver, para ser conservador. E tomou 4-0 com o Barcelona administrando. Se o Barcelona precisasse, vamos supor, o Barcelona por um acaso precisasse de 6, ele faria 6. Se o Barcelona precisasse de 8, eu acho que ele faria 8 ontem. Porque assim, é impressionante a veia ofensiva, o funcionamento ali. Ontem jogou o Firmin, né? No lugar do Dani Olmo. Então jogou De Jong, Pedri e Firmin, um meio-campo que funcionou muito bem para ganhar algumas batalhas e acelerar, e do meio para frente, quer dizer, e o trio de ataque, esse trio maravilhoso, com o Lewandowski metendo 2 gols, chegando mais uma vez a 40 gols na temporada, 99 gols com a camisa do Barcelona. Um grande jogo do Leva, não só nos gols, mas também em movimentação. O Lamine Yamal, para mim, foi o melhor em campo. Para mim, o Lamine Yamal foi o melhor em campo. O Lamine Yamal ia fazendo um gol de placa no começo do jogo. O Lamine Yamal, os 2 gols, o segundo e o terceiro gols do Barcelona, o Lamine Yamal não aparece na estatística, porque ele nem fez o gol, nem deu assistência, mas foi dele o passe que clareou a jogada, tanto o passe da direita para a esquerda, para achar o Rafinha cabecear, e o Lewandowski aí fazer aquele gol que o centroavante ama fazer, né? Tá ele lá paradinho no segundo pau, só meteu a cabeça. Mas quem clareou essa jogada, invertendo o eixo da jogada, foi uma fatiada do Lamine Yamal maravilhosa para achar o Rafinha livre do outro lado. E o terceiro gol, o gol que é um gol de contra-ataque, era o Borussia tentando diminuir para um 2-1 para ver o que ele poderia fazer na Alemanha. Ele é um contra-ataque, se eu não me engano, o Frank de Jong rouba, acelera no Lamine Yamal, que está em campo aberto, e ele dá 2 passadas e já clareia o passe para o Firmin entrar livre. O Firmin passar pela linha de meio, entrar livre, aí o Firmin foi na lateral da área, rolou para trás, o Lewandowski veio dando na cara da bola para fazer o 3-0. E, de novo, o passe do Lamine Yamal. Assim, tá difícil a gente achar coisa para falar do Lamine Yamal, né? Porque a gente tá falando tanta coisa do Lamine Yamal e ele só tem 17 anos, ele ainda é um menor de idade, ele ainda não pode dirigir na maioria dos países do mundo, porque ele não tem 18 anos. Que loucura! Já chegou a mais de 30 participações em gols na temporada. Uma temporada fantástica, especialmente na tomada de decisão, que não é normal uma tomada de decisão para um jogador de 17 anos. E depois ele ainda acabou fazendo o gol dele, que seria um pecado o Lamine Yamal sair de uma apoteose do futebol como ontem, sem gol ou sem assistência. E aí é também uma jogada de resposta do Barcelona. O Lewandowski briga pela bola, ganha, acelera o passe para o Rafinha. O Rafinha, em campo aberto, viu o Lamine Yamal na direita. O Lamine Yamal ajeitou o corpo, bateu de bico para achar a parede da rede para fazer o 4-0 e fazer o gol dele na Champions. Espetacular a atuação do Barcelona, especialmente por não ter suado para fazer 4-0 no Borussia. E aí a gente tem que falar do brasileiro Rafinha, que sai do jogo com 1 gol e 2 assistências, e com isso se iguala a Lionel Messi como o jogador do Barcelona com o maior número de participação em gols na história, numa mesma edição da Champions. O Messi, na temporada 11-12, participou de 19 gols, e que agora é o número que tem o Rafinha. Aí você pode dizer, mas a Champions aumentou o número de jogos. Detalhe, o Messi, na temporada 11-12, teve 19 participações em gol, 19 participação em gol, em 11 jogos. O Rafinha tem 19 participação em gols, em 11 jogos também. Então, neste momento, tanto o Messi quanto o Rafinha tiveram 19 participações entre gols e assistências em 11 jogos. É o mesmo número de jogos. E o Rafinha com o bônus dele ser o artilheiro da Champions, com 12 gols.
Ele é o artilheiro isolado. Eu até achava que o Lewandowski tinha 12 também, mas não, o Lewandowski tem 11. O Rafinha é o artilheiro da Champions com 12 gols e o garçom da Champions com 7 assistências. A Champions do Rafinha é um negócio fenomenal. Ele é o líder de gols, é o líder da artilharia da Champions e o líder de assistências e ainda igualou o Messi. O primeiro gol do Rafinha é um gol que claramente ele rouba, entre aspas, do Pau Cubarsí, né? Que é uma jogada de bola parada, que o Inigo Martínez cabeceia para o meio, o Pau Cubarsí se estica para fazer o gol, a bola entraria, o Rafinha foi lá no segundo pau e mandou para a rede, com a bola já em cima da linha. Ele correu até o risco de estar impedido, mas não estava, porque o jogador lá do outro lado dava condição. E aí muita gente criticou o Rafinha, dizendo que ele roubou o gol. Eu penso que, na hora ali, o Rafinha não tem a visão, e qualquer jogador, né, ele não tem a visão do todo, ele não sabe se está vindo alguém para tentar salvar. Então, se ele tem a chance de botar o pé na bola, ele botou, e o gol foi roubado do Pau Cubarsí, mas o gol foi dado ao Rafinha, artilheiro da Champions, com 12. E depois 2 assistências, né? A cabeçada para o Leva, que o Leva faz o gol no segundo pau, e depois o passe para o Lamine Yamal bater de primeira de bico para fazer o 4-0. É uma Champions fantástica do Rafinha, em números, em nível de atuação, e o Rafinha estava precisando, pós-data FIFA, essa pegada, né? Estava precisando essa retomada, porque o Rafinha teve toda aquela questão, aquela polêmica lá com a frase que ele disse ao Romário. O Marcelo Beckler, correspondente da TNT Esportes, conversou com o Rafinha e o Rafinha disse que talvez pudesse trocar a palavra, porque a palavra porrada acabou não ficando legal. Sempre lembrando, e o Tagliafico, lateral da Argentina, foi muito justo ao analisar a questão. Acho que a melhor análise disso veio de um argentino, né? O Romário induziu a resposta. O Romário está se mostrando um entrevistador do cacete, né? O Romário acaba induzindo a resposta. Acho que praticamente qualquer pessoa ali falaria porrada neles, alguma coisa assim, porque era uma indução ali. O Tagliafico foi muito justo com o Rafinha. O Rafinha disse que talvez, se fosse hoje, mudasse a palavra, mas o conceito ele não vai mudar, e ele está sempre à disposição para defender a seleção brasileira, está sempre à disposição para ser um cara que esteja lá para ser líder da seleção, como eu falei aqui. O Rafinha está aparecendo como um líder dessa seleção, e que de fato ele faria tudo de novo no sentido de defender a seleção brasileira. Talvez não usasse a palavra porrada, talvez não falasse lá da questão do fora do campo, né? Porque acho que a porrada dentro do campo tu tem ali uma licença de entender, ó, vamos pro pau lá, vamos pra disputa, vamos ver o que vai dar. Mas o fora do campo, você não é parte, ninguém não precisa disso, né? Ninguém precisa ser mais macho do que o outro na porrada. Não tá falando de porrada, você tá falando de futebol. Então, acho que o fora do campo era completamente evitável. Mas, enfim, o Rafinha precisava, pós-data FIFA, que ele ficou muito exposto por conta desse episódio e por conta de não ter cumprido dentro do campo, né? O Rafinha fez uma partida muito ruim em Buenos Aires e o Brasil tomou um 4 de perder o caminho de casa. O Rafinha precisava responder. Ficou fora de 2 jogos por questão de física. No jogo contra o Betis, quando entrou, não jogou bem, como praticamente todo o Barcelona. No jogo contra o Atlético de Madrid pela Copa do Rei, ele fez um jogo ok, de regular para bom, mas nada no nível que ele está jogando na temporada. Ele precisava desse jogo para responder, e respondeu na Champions com 1 gol e 2 assistências. Um Barcelona fantástico. Aqui os números que a galera do Flash Score preparou para gente. 60% de posse de bola do Barcelona, 18 finalizações do Barça, 13 do Dortmund. Aí você fala, caramba, o Dortmund finalizou 13 vezes? Porque claramente quando o Barcelona fez 2-0 ou 3-0 ali, que o jogo estava controlado, o Barcelona deu uma diminuída de gás, o Dortmund teve algum volume de jogo ali, mas praticamente sem perigo. Se você for ver no gol, 10 finalizações do Barcelona, 3 do Dortmund. Então, assim, de fato, um jogo muito completo, muito controlado pelo Barcelona, com 88% de acerto de passe e por aí vai. Então, assim, um jogo espetacular do Barcelona, mais um
apoteose do futebol. Hoje, ninguém joga bola no nível do Barcelona, nem na Champions, nem na Europa. Ninguém joga. E agora, se isso vai se traduzir em título da Champions, ou se vai se traduzir em tríplice coroa, Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 4 pontos no Real. Barcelona está na final da Copa do Rei, decide contra o Real dia 26 de abril. E o Barcelona está praticamente encaminhado à vaga na semifinal. Então é uma tríplice coroa que está no horizonte. Se vai ganhar ou não, precisamos acompanhar o desfecho da temporada. Mas hoje ninguém joga mais bola que o Barcelona na Europa, na Espanha e no mundo. Acho que a gente pode cravar isso daí. Quero te ouvir. O que você tem a dizer? Deixa o like, se inscreve no canal, sininho das notificações. No mais, comenta aqui, deixa o seu comentário, espalha esse vídeo aí com a sua galera aí e, claro, baixa o app do Flash Score. Primeiro comentário fixado do vídeo, só vir no link baixar. É de graça para baixar, de graça para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.